Olá, tudo bem? Bom, essa é a leitura do capítulo 7º do livro Parceiros de Oração, Como Liberar o Potencial da Oração em Favor dos Líderes e da Igreja como um todo, de John Maxwell. É um livro que nós estamos fazendo um acompanhamento em nossa igreja, e esse livro tem nos ajudado bastante. Eu quero ler com você hoje o capítulo 7. Como eu falei, já tenho o vídeo gravado dos 5 e dos 6, e logo também vou gravar os anteriores, mas hoje é o capítulo 7. O capítulo 7 é Orando pelo Crescimento da Igreja. João 17, versículo 20 e 21 diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Anos atrás, li uma história narrada por A.M. Hill na revista Pentecostal Light. Segue-se o que ele escreveu. O Dr. Wilbur Chapman gostava de contar uma experiência que teve como pastor em Filadélfia. Quando jovem, tornou-se pastor da igreja Wanamaker. Depois de seu primeiro sermão, um senhor idoso foi até a frente apresentar-se a ele e disse: Você é bastante jovem para ser pastor de uma igreja tão grande. Preferimos pastores mais experientes. Tenho medo de que não seja bem-sucedido, mas como prego o evangelho, irei ajudá-lo no que puder. Olhei para ele, relatou Chapman, e pensei comigo mesmo: estou perdido. Garanto que esse homem é um encrenqueiro. Mas o velhinho continuou: Vou orar para que receba a unção do Espírito Santo e para que mais 2 membros da igreja se unam a mim para orar por você. Chapman continua então contando o resultado daquela conversa. Senti-me aliviado ao ouvi-lo dizer que oraria por mim. O grupo inicial de 3 tornou-se 10. Os 10 aumentaram para 20. Os 20 tornaram-se 50. E os 50 chegaram a 200. 200 membros da igreja se reuniam antes de cada culto, orando para que eu recebesse a unção do Espírito Santo. Na sala adjacente ao santuário, 18 diáconos da igreja ajoelhavam-se ao meu redor para fazer o mesmo. Cada vez que eu subia no púlpito, o Espírito Santo me ungia em resposta à oração de 219 homens. Assim era fácil pregar, e eu sentia grande alegria. Qualquer um poderia pregar com tamanho apoio. E sabe qual foi o resultado? Em 3 anos, 1.100 pessoas converteram-se em nossa igreja, 600 das quais eram homens. O Espírito Santo operou em resposta às orações daqueles homens. Não entendo como há pastores que conseguem pregar sem ajuda sobrenatural do Espírito. O papel dos membros da igreja não é apenas participar dos cultos, como meros espectadores que precisam ser entretidos e inspirados para não caírem no sono. A responsabilidade deles é orar fervorosamente para que o Espírito Santo batize o pregador com poder, para que as palavras dele sejam como dinamite. Que impacto maravilhoso causa a igreja cujos membros oram de fato. Foi a oração dos membros da igreja Skyline que transformou a estrutura dela. Os cultos vibravam de poder. Eu recebi unção para pregar e nossa igreja recebeu bênção sem limites e abençoou a muitos. Meu irmão, alguma vez já pensou no potencial da sua igreja? O que aconteceria se ela atingisse todo o seu potencial? Quantas vidas seriam transformadas? Quantos perdidos viriam a Cristo? Qual seria o impacto causado? Paulo diz que o plano de Deus é usar a igreja para revelar a sua sabedoria a todos, no céu e na terra, de acordo com os seus propósitos. Efésios 3, versículo 9 ao 11. Qual é o papel da igreja na execução desse propósito? O potencial de alcançar o mundo. Não há nada que se compare à capacidade que a igreja possui de mudar o mundo. O Dr. Paul Tillich, teólogo e professor, afirma: a igreja é um corpo poderoso que tem à sua disposição o arsenal necessário para mudar o caráter moral deste mundo. De fato, é a inércia da igreja moderna que nos faz ciente de que seu potencial está sendo desperdiçado.
Não produzimos tudo o que nos é possível, porque, embora espalhemos a dinamite do Evangelho, a igreja não faz uso de seu detonador. Como resultado, o mundo vê a igreja fraca, tímida, dividida, imatura. Ao invés de alcançarmos as alturas, engatinhamos como crianças. Embora tenhamos à nossa disposição todos os recursos para a transformação do mundo, caminhamos às cegas e com as mãos no bolso. O detonador que falta à igreja é a oração. A oração tem o poder de acender a dinamite do Evangelho e abalar as estruturas do mundo. A vontade de Jesus para a igreja. Jesus deu à igreja uma ordem clara no sentido de transformar o mundo quando ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Mas antes de dar essa ordem, ele orou por todos os crentes, ou seja, por nós também. Nas horas que antecederam sua crucificação, orou da seguinte maneira: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu enviastes e o amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amastes antes da fundação do mundo. João 17, versículo 9 até o versículo 24. A oração de Jesus pela igreja é um excelente modelo para seguirmos. Quando oramos por nossa igreja, ele falou com toda a confiança, sabendo que seu dia final na terra chegara. Contudo, tinha certeza de que aquilo que ele havia iniciado seria levado adiante através do corpo, a igreja. O desejo de Jesus pela igreja pode ser sintetizado em 5 pedidos de oração. Vamos vê-los? Primeiro, que tenhamos percepção da glória de Deus. Segundo, que sigamos a palavra de Deus. O terceiro, que sejamos unidos no amor de Deus. Quarto, que prossigamos na missão de Deus. 5, que sintamos a alegria do Senhor. Primeiro, então, que tenhamos a percepção da glória de Deus. Disse Jesus: eu lhes tenho transmitido a glória que me têm dado. João 17, 22. A palavra glória no grego vem de doxa e significa manifestação visível do esplendor, poder e majestade de Deus.
Por isso, quando Jesus ora para que percebamos a glória de Deus, seu desejo é que sintamos continuamente o esplendor, poder e majestade de Deus em nosso meio. Sempre que a presença de Deus se faz sentir na igreja, ela experimenta um avivamento e grandes coisas acontecem. Eu, por exemplo, reconsagrei minha vida a Cristo e aceitei o chamado para pregar, aos 17 anos de idade, quando estava ocorrendo um período de avivamento em nossa igreja em Circleville, Ohio, que durou quase 2 meses. O avivamento não fora planejado. Aconteceu porque o Senhor nos visitou. Durante um dos cultos, vi o gozo e a glória do Senhor na face dos meus pais e senti-me atraído para Deus de uma maneira que nunca sentira antes. Senti que tinha de entregar a minha vida a Ele. Howard Hendricks disse certa vez: a igreja não precisa de mais pessoas dispostas a trabalhar, precisa de mais adoradores. A verdadeira adoração é algo indescritível. É a experiência mais transformadora possível do crentes. Muitos crentes vão adorar a Deus preocupados com seus problemas pessoais ou interessados apenas em receber e não em dar. Todavia, assim que focalizamos a nossa atenção em Deus e lhe rendemos glória, Ele vem e faz a igreja um lugar de poder. Quando o povo de Deus louva de verdade e busca agradar a Deus e a ter comunhão com Ele e com os outros crentes, os incrédulos são atraídos, como que por um imã. É em igrejas assim que a glória de Deus se manifesta. O valor de uma igreja não depende de seu pastor, de seu tamanho, nem de sua programação. Não depende nem mesmo de seus membros. A igreja só tem valor à medida que a presença de Jesus se faz sentir nela. A presença dele enche o nosso coração de poder e glória. Segundo, que sigamos a palavra de Deus. Jesus também orou para que nos tornássemos seguidores da palavra de Deus. Ele disse: porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam. João 17, versículo 8. Quando os discípulos acolheram as palavras de Jesus, receberam uma missão, motivação e incentivo. Esse era o desejo do Filho para os discípulos naqueles dias. E este é o desejo dele para nós hoje. Quando os crentes leem e estudam as Escrituras, continuamente são transformados. Ao tomarmos consciência de que a Bíblia é eterna e vital, dinâmica e relevante, nossa vida recebe novo significado, novos valores mudam. Nossos valores mudam, tornamo-nos então motivados a crescer, a mudar e a obedecer a Deus e aos propósitos divinos para a igreja. No meu segundo pastorado, em Lancaster, Ohio, passei por uma experiência maravilhosa que exemplifica bem o poder da obediência à palavra de Deus. Nossa igreja crescia e eu sentia que em pouco tempo precisaríamos de mais espaço. Quando isso acontece, temos 3 opções: mudar, reformar ou parar de crescer. Decidimos reformar. Começamos comprando lotes vizinhos da igreja, mas havia um proprietário que se recusava terminantemente a vender. Era o Sr. Schopp. Não importava o que fazíamos ou lhes ofereciam. Não importava o que fazíamos ou lhe oferecíamos. Ele mantinha-se firme, dizendo que nunca venderia seu terreno. Continuando. Na época, eu estava estudando o livro de Josué, e a certa altura li a promessa que Deus havia dado a Josué. Eu tive uma ideia. A palavra diz que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1:3. Certo dia, era já quase madrugada e eu ainda não conseguira dormir. Aquele versículo não me saía da cabeça. Por isso, levantei-me, peguei a Bíblia e disse à minha esposa: vou sair e volto dentro de 1 hora, mais ou menos. Ela olhou para mim e reparou que eu estava descalço. Onde é que você vai? Perguntou com vista ainda meio turva. Vou tomar posse das terras do Sr. Schopp, através da promessa que Deus deu a Josué. Respondi, saindo apressado. Naquela noite caminhei por todo o terreno do Sr. Schopp. Fazia frio e os cachorros latiam.
Receei que a polícia chegasse a qualquer instante para me prender. Não sabia como explicaria o que estava fazendo. Andando pela rua no meio da madrugada, descalço, carregando uma Bíblia, com certeza achariam que eu tinha perdido o juízo. Mas Deus cumpriu sua promessa. Continuamos orando e alguns meses mais tarde o Sr. Chopp entregou a vida ao Senhor e vendeu seu terreno. Assim ampliamos a igreja e seu ministério. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. E é verdade, podemos até não ver o resultado da palavra de Deus, mas ela sempre atinge os seus desígnios. 3. Que sejamos unidos no amor de Deus. Jesus orou para que todos os crentes fossem unidos em amor. Quando estamos cheios do Espírito, unidos em amor e guiados por um propósito no qual acreditamos de todo o coração, somos capazes de qualquer coisa. Crentes, assim, abalam os alicerces do inferno. Mas a igreja, cujos membros não vivem em união, é fraca. Fica incapacitada de cuidar dos crentes e não consegue testemunhar eficazmente para a sua comunidade. O grupo Cumpridores de Promessa tem sido um instrumento abençoado de Deus para promover união, tanto nas igrejas quanto nas denominações. Esse movimento ensina os homens de Deus a importância de orarem e apoiarem seus pastores e igrejas. Com isso, as barreiras entre as denominações estão caindo e os obstáculos raciais e culturais estão desaparecendo. De 13 a 15 de fevereiro de 1996, tive o privilégio de falar a primeira conferência de ministros dos Cumpridores de Promessa, em Atlanta, Geórgia. Mais de 42 mil pastores de todo o país reuniram-se no maior estádio da cidade. Foi o maior movimento de Deus que já testemunhei em minha vida. Foi grande a alegria que ouvi o líder do período de louvor cantar: Crês que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis? E 42 mil pastores responderam cantando: Sim, cremos. Meu amigo Max Lucado, um escritor talentoso e pastor, pregou a mensagem que considero o sermão do século, convocando a igreja a se unirem. A experiência toda foi apenas um vislumbre do que o mundo seria se todos se unissem através do amor de Deus. 4. Prossigamos na missão de Deus. Jesus orou para que Deus nos santificasse a fim de que fôssemos capacitados para levar o evangelho ao mundo, da mesma forma que os apóstolos levaram. João 17 e 18. A palavra santificar significa separar e capacitar para uma missão especial. Essa missão é levar as boas novas aos perdidos, para que sejam salvos. A igreja que perder de vista esse objetivo poderá acabar ouvindo de Deus palavras semelhantes às registradas em Apocalipse para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4. Tenho de admitir que nem sempre dei ao evangelismo a atenção e o tempo que merece. Quando assumi meu primeiro pastorado em Hillham, Indiana, meu objetivo era edificar uma grande igreja. Começamos com apenas 3 membros, mas através de um trabalho árduo e várias atividades sociais, visando a conhecer melhor as famílias da cidade, a igreja passou a crescer. Um dia, um membro da nossa igreja, de nome Beth, perguntou-me se eu poderia visitar Bob, um amigo dela que estava no hospital. Respondi que iria de bom grado. Visitei Bob diversas vezes e sempre que nos encontrávamos, conversávamos sobre assuntos variados. Mas o nosso assunto predileto era o time de basquete pelo qual torcíamos, o Boston Celtics. Um dia, depois de visitá-lo e também de diversas outras pessoas no hospital, telefonei para minha esposa para avisar-lhe que estava indo para o gabinete. Margaret estava muito calada ao telefone, por isso perguntei: qual é o problema, querida? Acabo de conversar com a Beth. O Bob morreu, respondeu triste. Não é possível. Acabo de conversar com ele. Eu sei, amor, mas é verdade. Beth telefonou para saber se você poderia oficiar o funeral. Suas palavras ecoaram em meus ouvidos como um som agudo de bater de um portão de ferro. É claro, repliquei ainda confuso. Diga-lhe que não se preocupe. Fiquei arrasado. Percebi naquele momento que o Bob tinha ido para o inferno, porque teve o azar de ter sido eu o pastor que visitara no hospital.
Durante nossos bate-papos, não conversamos sobre o plano de salvação nenhuma única vez. Cancele o culto de hoje à noite, pedi a minha esposa. Não tenho coragem de encarar os membros da igreja. Preciso de um tempo para estar a sós com Deus. Oficiei o funeral de Bob. Quando vi o caixão, senti-me alquebrado. Chorei muito. Não apenas porque sentia sua perda, mas porque deixara de compartilhar do evangelho com ele. Foi então que minha luta com Deus começou. Nos meses que se seguiram, Deus começou a trabalhar em meu coração. Percebi com clareza que meus planos não eram deles. Finalmente, uma noite me ajoelhei e entreguei tudo nas mãos de Deus, do Senhor. Desisti da ideia de tornar-me um grande pregador e de edificar uma igreja com milhares de membros, e pedi a Deus o poder do Espírito Santo para tornar-me uma testemunha de Jesus, um ganhador de almas para Cristo. E Deus honrou minha oração. Aprendi a partilhar a minha fé com outrem e tornei-me um pescador de homens. Desde então, não se passou uma semana sequer sem que alguém em nossa comunidade fosse salvo. Estabeleci um compromisso pessoal com os membros de minha igreja, no sentido de que tentaria levar 200 pessoas a Cristo no decorrer daquele ano. Faltaram-me apenas 12 almas para alcançar esse alvo, mas aprendi muito sobre evangelismo. A seguir, dei início a um curso de treinamento para que os outros crentes aprendessem a testemunhar sua fé. No segundo ano que passei em Lancaster, Ohio, treinei e instruí 18 evangelistas ansiosos por trabalhar para o Senhor. Durante os 8 anos que trabalhei como pastor daquela igreja, eles levaram 1.800 almas a Cristo. Receberam muitas bênçãos de Deus, e acredito que isso se deu porque decidimos fazer tudo que nos fosse possível para executar a missão que Deus nos havia confiado. 5. Que sintamos a alegria do Senhor. Jesus disse que deseja que tenhamos seu gozo completo em nós mesmos. João 17, versículo 13. O que enche o corpo de Cristo de gozo? Obedecer a Deus nas coisas que Jesus ensinou, a saber, glorificar a Deus, obedecer sua palavra, unirmos-nos em amor, executar a missão que ele nos deu. Adoniram Judson, um missionário do século XIX, era conhecido por sua alegria no Senhor. Foi para a Birmânia como missionário em 1812, cheio do Espírito de Deus e com grande desejo de pregar o Evangelho. Conta-se que assim que chegou, se aproximou de um senhor e, como não tinha conhecimento nenhum da língua local, simplesmente o abraçou. O homem foi para casa e contou para sua família que tinha visto um anjo. A alegria de Cristo era tão visível no rosto de Judson que o povo chamava de o homem como um brilho no olhar. O homem com um brilho no olhar. Assim é a alegria de Deus. É a alegria que Deus deseja que tenhamos e que expressemos ao mundo. Como podemos orar pela igreja? Podemos transformar nossa igreja e ajudar todo o seu potencial através da oração. Meus parceiros de oração estão comigo nesse propósito e todo crente pode fazer o mesmo. Aqui estão algumas sugestões. Primeiro, orar continuamente. Segundo, orar estrategicamente. Terceiro, orar geograficamente. Quarto, orar com poder. Orar continuamente. O conselho de Paulo para a igreja de Tessalônica é para nós também. Paulo ensina: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 ao 18. Se desejamos que a igreja atinja seu potencial máximo e alcance seus propósitos, precisamos orar por ela o tempo todo. No decorrer dos anos, as pessoas que têm orado por mim e pela igreja encontraram maneiras criativas de se lembrarem de orar continuamente. Um parceiro de oração colocava seu alarme para despertar de hora em hora, uma vez por mês, durante a noite toda. Outro, Mike Mullert, colocava uma moeda dentro do sapato. Toda vez que sentia a moeda, orava por mim e pela igreja. Cada um pode usar a sua imaginação. Ore estrategicamente. Comecemos orando pelos membros da igreja e suas atividades. Vamos pedir unção para o pastor. Que pessoas aceitem a Jesus como Salvador. Que muitos visitantes se interessem pelos programas especiais que a comunhão aumente. E que as reuniões de oração das quartas-feiras sejam poderosas. Que as crianças entreguem a vida a Jesus na escola dominical. Procuremos nos familiarizar com os programas e atividades da igreja. E depois, oremos especificamente para que sejam abençoadas.
Orar geograficamente. Há um grande valor em estarmos fisicamente no lugar onde a palavra será ministrada e orarmos pelos que estarão presentes naquele lugar. Quando eu era pastor, às vezes caminhava pela igreja pedindo a Deus para cobrir cada área por onde passava. Muitas vezes ia até o berçário, por exemplo, e impunha as mãos sobre os berços e brinquedos, orando para que Deus levantasse gigantes na fé para o reino, entre os pequeninos da igreja. Quem sabe, um dos nenéns dormindo num berço da igreja poderia vir a ser um Billy Graham. E todos os domingos, antes do culto, meus parceiros de oração impunham as mãos sobre os bancos da igreja, pedindo a Deus que operasse algo especial pelos que se sentariam neles. Deus atende nossas orações, quer oremos geograficamente ou não, mas acho que orar dessa maneira nos ajuda muito, porque ficamos mais cientes daquilo que devemos orar e sobre como fazê-lo. 4. Orar com poder. Quem quiser orar eficazmente por sua igreja, tem que orar com poder. Existem duas maneiras de fazê-lo. Primeiro, precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo para termos o poder de Deus. Segundo, vamos orar de acordo com a palavra de Deus. Ao orar pela igreja, usemos a oração de Jesus como modelo da seguinte maneira: orar para que os crentes louvem de todo o coração. Peçamos que a igreja de Deus seja derramada na igreja à medida que a congregação o adora, não apenas com lábios, mas com a vida. Peçamos a Deus que o espírito de adoração se manifeste em nossa igreja. Oremos por um avivamento das igrejas em nosso país e no mundo. Orar para que os crentes conheçam a palavra de Deus e aceitem e lhe obedeçam. Oremos para que a palavra de Deus seja anunciada sem cessar na igreja. Oremos para que ouvintes tenham entendimento e discernimento espirituais. Oremos para que Deus faça os crentes obedientes à sua palavra. Orar pela unidade da igreja. Oremos para que tantos os líderes quanto os membros tenham humildade. Oremos para que haja um espírito de humildade e arrependimento no meio dos crentes. Peçamos a Deus para quebrar todas as barreiras raciais, culturais e denominacionais. Orar pela salvação de almas. Oremos para que Deus dê aos líderes da igreja o desejo de alcançar perdidos. Oremos pela seara, para que não faltem crentes dispostos a evangelizar. Oremos para que cada igreja alcance os perdidos em sua cidade. Orar para que o coração da vida dos crentes sejam plenos de alegria. Peçamos a Deus que revele todo o potencial da igreja aos líderes e aos membros em geral. Peçamos a Deus que encha de alegria tanto os líderes como o povo. Quando oramos por nossa igreja, testemunhamos bênçãos maravilhosas. Isso acontece a um amigo meu. Isso aconteceu a um amigo meu, um homem de nome Doug Bennett, que mora em Michigan. Em 1987, Doug e seu pastor participaram de uma conferência chamada Quebrando a Barreira dos 200, na qual fui um dos palestrantes. Um dos temas que abordei foi o ministério da oração na igreja Skyline. Falei como estávamos obtendo muito sucesso devido a esse trabalho. Eu ainda não conhecia Doug, mas quando nos tornamos amigos, ele me contou que, ao término da conferência, estava convencido de que precisava interceder por seu pastor e pela igreja. Então decidiu passar 1 hora orando por sua pequena igreja de 60 membros, todo domingo, antes do culto. Doug estava muito entusiasmado com a ideia de um ministério de oração, mas ninguém lhe deu muita atenção. Contou ao pastor que desejava tornar-se seu intercessor pessoal, mas este respondeu que não estava interessado. Quando a junta diretora ficou sabendo do que ele estava fazendo antes do culto, a reação deles foi essa: orar é bom, mas esperamos que não esteja querendo que nos cheguemos à igreja tão cedo para orar. Doug não desanimou. Simplesmente continuou orando. Afinal, o pastor deixou a igreja e o outro assumiu seu lugar. Aí as esperanças deles renovaram-se. Então perguntou ao novo pastor se estaria interessado em organizar a equipe de oração, e ele respondeu: já temos as reuniões de oração nas quartas-feiras. 5 ou 6 pessoas sempre participam. Creio que é o suficiente. E Doug continuou orando sozinho, de maio de 1987 a julho de 91. Chegou cedo ao templo todos os domingos para orar pela igreja e pelo pastor. Permaneceu firme em seu compromisso, até que, passado um longo período, começou a questionar o que estava fazendo. Deus perguntou um dia
no momento que orava. Será que um indivíduo sozinho pode obter algum resultado? Será que sou um idiota achando que minha oração vale alguma coisa? Lutou interiormente durante 2 semanas pensando naquilo. Finalmente, Deus enviou uma resposta. Ordenou-lhe que procurasse outra igreja, mas Doug não sabia qual. Doug e Jerry, sua esposa, deixaram a antiga igreja sem mágoa, sem rancor e saíram à procura de outra. Alguns meses mais tarde, encontraram em janeiro de 92. E em janeiro de 92 tornaram-se membros dela. Foi então que Doug perguntou a Deus qual seria seu papel nessa nova igreja. E o Senhor lhe respondeu claramente: seu papel seria interceder pelo pastor e pela igreja. Sua tarefa seria tornar-se o Bill Clancy de seu pastor e da congregação. Doug marcou uma reunião com Bill Huddy, o pastor da nova igreja. Depois de se cumprimentar, Doug diz: pastor, sei que não me conhece, mas Deus me trouxe aqui para ser o seu intercessor pessoal e para levantar uma equipe de parceiros de oração. Bill Huddy ficou lívido do espanto e Doug achou que ele acabaria caindo da cadeira. Espere um pouco, replicou apressado. Levantou-se rapidamente e tirou um livro de seu arquivo. Este é o relatório anual do ano passado. Eu concluí em dezembro. Veja o que eu escrevi nas 3 páginas. Na página 3, disse ele, entregando o livro a Doug. Quando este olhou, viu que um dos alvos era para 1992 era o seguinte: estou pedindo a Deus para levantar um grupo para formar uma equipe de parceiros de oração do pastor. E foi a vez de Doug quase cair da cadeira. Nos 4 anos anteriores, Deus o havia treinado e preparado para tornar-se o intercessor pessoal desse pastor. Nos 7 meses que se seguiram, os dois reuniram-se semanalmente para orar. Doug intercedia por Bill e pedia a Deus que levantasse na igreja 48 parceiros de oração. Em setembro daquele mesmo ano, organizaram um retiro de um dia para lançar o Ministério Parceiro de Oração. 75 homens compareceram, e ao final do dia eles fizeram um apelo e distribuíram cartões de inscrição para serem preenchidos por aqueles que estivessem dispostos a orar pela igreja e pelo pastor durante o ano seguinte. Quando Doug contou o número de cartões, havia exatamente 48. Naquele ano, a igreja mudou completamente. Antes de haver o ministério de oração, a igreja permanecia estagnada com 500 membros. Mas assim que os parceiros de oração se lançaram ao trabalho, ela passou a crescer. Nos 3 anos e meio que seguiram, a igreja triplicou. E dos 500 membros chegaram aproximadamente 1.500. Hoje, ela se encontra na melhor situação financeira dos seus 48 anos de existência. A participação dos membros cresceu e se fortificou. Doug e Bill dão à oração todo o crédito pelas mudanças ocorridas nessa congregação. E outras igrejas, depois de testemunharem e ouvirem falar do sucesso deles, pediram a Doug e a Bill para auxiliá-los na organização de um grupo de oração semelhante. Até agora, os dois já ajudaram mais de 100 igrejas. Deus está atendendo a oração de Doug Bennett, e o resultado é que a sua igreja tem sido muito abençoada. A cada dia que passa, ela fica mais perto de atingir todo o seu potencial. O mesmo pode acontecer em toda igreja. Quando começamos a orar, Deus opera, e quando um grupo de pessoas ora, milagres acontecem. Examinaremos esse assunto com mais detalhes no capítulo seguinte. Questões para discussão. Primeiro, já ouviu ou testemunhou algo semelhante à história de Doug Bennett, em que alguém orou por uma igreja e depois teve o privilégio de ver a resposta de suas orações? Descreva o que aconteceu. Use aí o comentário para poder fazer essa descrição. 2. Dentre as coisas que Jesus pediu em favor da igreja, o que mais lhe alegraria ver realizado? E por quê? Que o povo de Deus, sinta a glória do Senhor, sinta a palavra dele, torne-se unidos no amor de Deus, alcance o mundo para ele, experimente o gozo dele. 3. O que aconteceria na sua igreja se os crentes usassem o poder da oração? Medite. 4. Descreva alguma das maneiras pelas quais você poderia orar estratégica ou geograficamente por sua igreja. 5. Qual a área de sua igreja pela qual Deus o está convocando para orar? Dividam-se em grupos e orem pela igreja.
Esse foi o capítulo 7. O capítulo 8, depois é como organizar um grupo de parceiros de oração. Espero que você aproveite, use os comentários aí, para você poder deixar o seu comentário, alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, curtiu, pode compartilhar com outras pessoas. E vamos na mão à massa, né? Vamos participar junto com a igreja, sendo parceiro de oração. Que Deus te abençoe. Que você possa continuar orando pela sua igreja, pelo seu pastor e pelos ministérios, por todos os membros, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Gil, um abraço.